E se a morte não for uma lei universal, mas apenas um hábito que a vida ainda não conseguiu quebrar? E se, escondida nas profundezas abissais dos nossos próprios oceanos, existisse uma criatura que encontrou uma falha no sistema, um jeito de driblar o fim e reescrever o próprio destino? A ciência e a filosofia nos ensinaram a aceitar um ciclo imutável. Nascemos, crescemos, envelhecemos e, inevitavelmente, deixamos de existir. É a regra fundamental do jogo, a única certeza em um universo de incertezas. Mas a natureza, em sua infinita e silenciosa sabedoria, adora quebrar as regras que pensamos ter entendido. Em um canto esquecido do planeta, ela criou uma forma de vida que desafia a própria definição de mortalidade. Trata-se de uma pequena medusa, quase insignificante em seu tamanho, mas monumental em seu significado. Quando confrontada com o estresse da velhice, da fome ou de um ferimento grave, ela não se entrega ao fim. Em vez disso, ela executa o ato biológico mais extraordinário que se pode imaginar. Ela reverte seu envelhecimento. Suas células se transformam, seu corpo se encolhe, e ela volta a ser um pólipo, sua forma mais primitiva, um bebê. A partir dali, o ciclo recomeça. Ela não morre, ela renasce de novo e de novo, carregando as memórias de uma vida anterior em um corpo novo. É um ciclo potencialmente infinito de renovação, uma forma de imortalidade biológica que acontece todos os dias, debaixo dos nossos olhos. Mas essa anomalia não é um caso isolado. É apenas a primeira página de um dossiê muito mais profundo e perturbador sobre a vida. Olhe para a lagosta. Este crustáceo blindado não mostra sinais de envelhecimento biológico como nós. Não fica mais fraco, mais lento ou menos fértil com a idade. Pelo contrário, quanto mais velho, maior e mais forte se torna. A lagosta não morre de velhice. Sua única sentença de morte é o seu próprio crescimento. Ela se torna tão grande que seu exoesqueleto não consegue mais conter sua força e ela acaba sucumbindo ao peso de sua própria vitalidade. A natureza está nos dizendo que o envelhecimento não é uma obrigação. Se o ciclo da vida pode ser quebrado, o que dizer do próprio código da vida? Mergulhe mais fundo e encontre o polvo, uma criatura de inteligência desconcertante e uma biologia que beira o inexplicável. Seu DNA é tão vastamente complexo, com centenas de milhões de neurônios distribuídos por seus tentáculos, que alguns biólogos, em um momento de espanto e admiração, o descreveram como algo que parece alienígena. Seu genoma é um quebra-cabeça que desafia as linhas retas da evolução que traçamos para o nosso mundo. Ele nos mostra que o manual de instruções para a vida pode ter capítulos que sequer imaginávamos existir. E a longevidade, nós nos maravilhamos com uma vida humana que chega a um século. Mas nas águas geladas e escuras do Ártico patrulha um fantasma do tempo, o tubarão da Groenlândia, um vertebrado que pode viver por mais de 500 anos. Pense nisso. Existem tubarões nadando hoje que nasceram antes de Shakespeare escrever suas peças, que já eram adultos quando a Revolução Francesa redesenhou o mundo. Eles são cápsulas do tempo vivas, testemunhas silenciosas de séculos de história humana, carregando em seus corpos lentos e antigos os segredos de uma resistência biológica que mal começamos a compreender. Essa distorção do tempo não é exclusividade dos mares. Em terra firme, existem árvores que já eram antigas quando os faraós erguiam as pirâmides. Elas são os seres vivos mais antigos do nosso planeta, sentinelas que conectam nosso presente digital e acelerado a um passado profundo e silencioso. Elas nos lembram que a nossa percepção do tempo é apenas isso, uma percepção. Mas talvez os maiores mistérios não estejam apenas na biologia, mas no que a inteligência é capaz de criar. Em 1901, mergulhadores encontraram os destroços de um navio romano antigo perto da ilha de Antiquitera. Dentro dele, uma massa corroída de bronze que por décadas foi um enigma. Hoje a conhecemos como o mecanismo de Antiquitera. Um computador analógico de 2000 anos, com engrenagens de uma precisão espantosa, capaz de prever eclipses e os movimentos dos corpos celestes. Uma tecnologia tão avançada que não deveria existir naquela época. Ela nos força a perguntar: que conhecimento nós perdemos? Que outras maravilhas da mente antiga jazem esquecidas, esperando para reescrever nossa história? A mesma pergunta ecoa nas páginas de outro enigma, o manuscrito Voynich. Um livro do século XV, repleto de ilustrações de plantas desconhecidas, diagramas astronômicos bizarros e, o mais intrigante, escrito inteiramente em uma língua que ninguém, de criptógrafos militares a supercomputadores com inteligência artificial, jamais conseguiu decifrar. É um conhecimento trancado a 7 chaves, uma mensagem do passado cujo código permanece inviolável. É a prova de que podemos olhar diretamente para uma informação e, ainda assim, não compreender absolutamente nada. E se essas mensagens enigmáticas não vierem apenas do nosso passado, mas também do cosmos? Astrônomos em todo o mundo estão captando sinais, rajadas rápidas de rádio ou FRBS, que duram apenas milissegundos. Elas vêm de galáxias a bilhões de anos-luz de distância e liberam em um instante a mesma quantidade de energia que o nosso Sol emite em um dia inteiro.
Sua origem é um dos maiores mistérios da astrofísica moderna. São fenômenos naturais que ainda não entendemos ou algo mais? São os sussurros de um universo muito mais estranho do que a nossa ciência atual pode explicar. A estranheza, no entanto, não está apenas lá fora. Aqui mesmo na Terra, existem lugares onde as leis da física parecem se curvar. No México, há uma área conhecida como a Zona de Silêncio. Nela, sinais de rádio se perdem, comunicações falham e as bússolas giram descontroladamente, como se o campo magnético do planeta ali tivesse um soluço. É um ponto cego em nosso mundo conectado, um lembrete de que o chão sob nossos pés ainda guarda anomalias que desafiam qualquer explicação lógica. E enquanto olhamos para baixo, para os mistérios da Terra, uma força invisível e colossal nos puxa para cima para o espaço. Os astrônomos a chamam de o Grande Atrator. É uma anomalia gravitacional, uma concentração de massa desconhecida a centenas de milhões de anos-luz de distância, que está puxando nossa própria galáxia, a Via Láctea, e milhares de outras galáxias em sua direção a uma velocidade de mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Não sabemos o que é, não podemos vê-lo. Só sabemos que estamos sendo arrastados para um destino desconhecido por uma força que domina uma vasta porção do universo. Essa sensação de sermos guiados por forças invisíveis ecoa no enigma mais profundo de todos, a consciência humana. Médicos e enfermeiros que cuidam de pacientes em seus últimos momentos de vida às vezes testemunham um fenômeno conhecido como lucidez terminal. Pessoas que passaram anos perdidas na névoa do Alzheimer ou outras demências graves de repente têm um surto de clareza mental pouco antes de morrer. Elas reconhecem seus entes queridos, conversam coerentemente, relembram o passado. É como se a mente, por um breve e último instante, se libertasse de um cérebro danificado. De onde vem essa clareza? O que isso nos diz sobre a relação entre a mente e o corpo? É a prova de que a consciência é algo mais do que apenas a química do nosso cérebro. A resiliência da vida, da mente e da matéria se manifesta de formas ainda mais extremas. Veja o tardígrado, o urso d'água. Este animal microscópico é o sobrevivente supremo. Ele pode suportar o vácuo do espaço, doses letais de radiação, ser fervido ou congelado a temperaturas próximas do zero absoluto. Ele pode entrar em um estado de animação suspensa por décadas e depois voltar à vida com uma simples gota de água. O tardígrado não apenas vive, ele transcende as condições que definem a própria vida. Ele é um testamento de que a existência é muito mais tenaz do que imaginamos. Nossa própria história também é mais tenaz e mais antiga do que pensávamos. Em um planalto na Turquia, ergue-se Göbekli Tepe, um complexo de templos megalíticos com pilares esculpidos com animais e símbolos misteriosos. Ele tem 12 mil anos. É 6 mil anos mais antigo que as pirâmides do Egito, construído por caçadores-coletores numa época em que, supostamente, não tínhamos a organização social para criar tal monumento. Göbekli Tepe não apenas reescreve um capítulo da nossa história, ele arranca o livro inteiro e nos obriga a começar de novo. E no fundo dos nossos oceanos, de onde veio a medusa imortal, outros segredos aguardam. Em 1997, microfones subaquáticos captaram um som de frequência ultrabaixa, extremamente poderoso. Foi apelidado de T-Block. Era mais alto do que o som de qualquer animal conhecido, incluindo a baleia azul. Sua origem foi rastreada para um ponto remoto no Pacífico Sul, mas a criatura ou fenômeno que o produziu permanece um mistério. O abismo nos enviou um sinal, a voz de algo colossal e desconhecido em um mundo que pensávamos ter mapeado. Até mesmo o ar que respiramos e os planetas que observamos guardam uma violência e um poder que nos diminuem. Em Netuno, um gigante de gás gelado em nosso próprio quintal cósmico, os ventos sopram a mais de 2.000 km por hora. É quase o dobro da velocidade do som na Terra. É uma fúria atmosférica que desafia nossa compreensão da meteorologia, um poder em escala planetária que nos lembra de nossa fragilidade. E por fim voltamos à nossa própria mente, o efeito placebo. A capacidade de um paciente se curar, de sentir alívio real da dor, de induzir mudanças fisiológicas mensuráveis no corpo, apenas por acreditar que está recebendo um tratamento. A pílula de açúcar que se torna um remédio poderoso. É a prova irrefutável de que a nossa consciência, a nossa crença, não é um passageiro passivo no corpo, mas um arquiteto ativo da nossa realidade biológica. A mente pode alterar a matéria. Desde a medusa que não morre, até o grande atrator que nos puxa para o desconhecido. Do computador antigo que não deveria existir a consciência que pode curar o corpo. Cada um desses fatos é uma peça de um quebra-cabeça colossal. Eles nos mostram que o universo opera com regras que ainda não conhecemos e que a vida é um experimento muito mais vasto, estranho e resiliente do que a nossa ciência pode catalogar. Retornamos então à questão inicial.
Se uma humilde criatura no fundo do mar encontrou a chave para a vida eterna, se o envelhecimento pode ser detido, se a consciência pode alterar a biologia e se o próprio tempo se dobra diante de certas formas de vida. Será que a imortalidade não é uma fantasia de ficção científica, mas sim um segredo fundamental do universo que nós ainda não deciframos? A resposta não está em um único lugar, mas nas perguntas que ousamos fazer. Qual desses mistérios mais abala a sua percepção da realidade? Seria a criatura que não pode morrer, o sinal vindo do espaço profundo ou a mente que se liberta no último suspiro? Deixe sua teoria nos comentários. O dossiê está aberto e as páginas mais importantes ainda estão em branco. Se você acredita que as maiores verdades ainda estão escondidas sob o véu do conhecido, junte-se a nós. Inscreva-se no Curiosidade Mundial Oficial e vamos continuar a investigar este universo de enigmas juntos.